Hello! Nessa aula estaremos aprendendo como montar o primeiro jogo no Scratch. Vamos primeiro criar o nosso projeto. E aqui vamos começar definindo a movimentação do nosso personagem. Como podemos fazer isso? Vamos colocar em eventos quando for clicado. E já como se trata de um jogo, vamos colocar um controle de sempre, porque sempre que tocarmos o nosso personagem com o teclado, queremos que ele faça movimentação. Então, sempre, e vamos colocar uma condicional aqui também. Se, agora vamos colocar uns sensores e colocar também tecla, e vamos colocar, por exemplo, a tecla D para irmos para a direita. Então, vamos em movimento e vamos adicionar 10 a X. Ok. Quando clicarmos na bandeirinha verde, ele já vai estar funcionando. Vou clicar em D e vai para a direita. Ok, está funcionando direitinho. Agora, já como fizemos para apenas a tecla D, vamos duplicar. Colocar aqui embaixo, vou duplicar de novo, colocar embaixo. Duplicar de novo, colocar embaixo. Isso seriam referentes agora à tecla A. E vamos colocar, em vez de adicionar 10, vamos adicionar menos 10 a x. O que isso significa? Que agora quando clicarmos, seremos capazes de fazer o nosso personagem andar no eixo contrário. Ok? Agora precisamos configurar como o nosso personagem irá subir e descer. No caso, teremos apenas de mudar aqui para W para subir e vamos colocar S para descer. Ok. Precisamos fazer mais uma modificação. Aqui vamos tirar. No caso, deixa eu voltar aqui. Vamos tirar apenas essa parte e essa parte. Ok. No lugar delas, vamos colocar adicione a Y. Adicione a Y. Da mesma maneira que fizemos para andar no eixo X, vamos fazer para andar no eixo Y. Então, no caso, aqui estamos adicionando 10 a Y, aqui vamos adicionar menos 10. Ok. Deixa eu verificar se está tudo correto. Pronto, agora está correto. Vamos clicar aqui. Ok. Agora nosso personagem consegue se mover por todo o plano. Como todo bom jogo, precisamos de um inimigo. Exatamente. Vamos clicar aqui em selecionar um ator. E vamos procurar, por exemplo, um rato. Ok. Adicionamos o ratinho e agora a gente quer que ele seja o nosso inimigo quando o gato encostar no ratinho, a gente vai pontuar. Então, como podemos fazer no código do rato? E vai ser bem simples na realidade. Vamos colocar o mesmo evento de quando a bandeira verde for clicada, controle, e sempre que o gato tocar, o ratinho vai para uma posição aleatória, para o jogador conseguir ir pontuando, né? Com isso que deveremos fazer. Vamos colocar uma condicional aqui e vamos colocar um sensor. Aqui vamos colocar tocando em, e assim que o ator 1, que seria o nosso gatinho, tocar no rato, então vamos colocar em movimento, vá para posição aleatória. Ok. Vamos testar para ver se está funcionando. Certo, está funcionando o nossa primeira parte do jogo. Agora vamos definir nos blocos de código do Scratch. Vamos vir aqui em variáveis e vamos criar uma variável para conseguir contar quantos ratinhos a gente pegou. Então vamos criar uma variável. Eu vou colocar aqui score. Ok. E o score, vamos deixar ele aqui no meio mesmo. Acho que fica mais bonito. E para definir o score agora, como deveremos fazer? No código do ratinho, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente iniciar o código, vamos mudar a nossa variável para 0. A gente quer que o nosso contador sempre comece do 0, né? Nunca ninguém vai começar com 10 pontos. Então,
Toda vez que nosso ratinho for pego, além de mudar a posição do ratinho para aleatória, vamos adicionar 1 à variável. Opa, perdão, aqui em minha variável devemos colocar como score. Ok, 1, 2, 4, 5. Acho que ele estava muito pertinho, então ele contou 2 sem querer. Mas ele está contando um só. Ok. Agora que a gente já definiu o nosso contador, a gente precisa colocar o gatinho para toda vez que iniciar o código, ele iniciar no meio. Então, o que que a gente pode fazer? Aqui em movimento, toda vez que a gente começar o código, antes de começar a controlar o gatinho, a gente tem que colocar a posição dele. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vá para 0 e 100, por exemplo. E quando clicarmos, ele vai ser redefinido, ok? Agora, se você quiser colocar um pouco mais abaixo, ou quiser que ele comece, por exemplo, daqui, você pode simplesmente vir aqui, copiar esse número, colocar aqui, ó. Aí a gente coloca 137. Ok. Por exemplo, vou tacar ele para o outro lado. Toda vez que ele iniciar, ele vai iniciar dali. Por padrão, vamos deixar 0 e 0 para ele iniciar no meio. Vamos definir o fundo agora para ele não ficar com a tela branca. Então, para definir o fundo, vamos em cenários. Aqui em cenários, vamos no quadradinho. E aqui veja que ele está como preencher. Eu vou deixar roxo mesmo. E vou colocar ele bem aqui, ó. Ok. Agora, eu vou colocar um roxo mais claro. Vou colocar um roxinho mais claro aqui. Acho que assim, tá bom. E ir moldando o nosso cenário. Pronto, fizemos o nosso primeiro cenário. Agora vamos melhorar um pouquinho o nosso jogo. Como podemos fazer isso? Vamos colocar 4 ratinhos agora para ele pegar. E vamos definir, por exemplo, que o ratinho... Vamos começar aqui, aqui, aqui e aqui. Ok. Agora, para cada gatinho, a gente deve informar onde ele iniciará quando o jogo começar. Então, por exemplo, vamos pegar o ratinho 1 como exemplo aqui. Clicando sobre ele, aparece em qual ele está sendo selecionado, né? Agora, para pegarmos as coordenadas, vamos ver 7 e menos 124. Então, toda vez que o jogo começar, vá para 7 menos 124. Como este, como este. E, por último, ok. Agora, toda vez que o nosso jogo iniciar, ele vai estar... Eles vão estar no começo. Perceba que o score não resetou, então a gente vai vir aqui e colocar score. Pronto. Mas ainda, nosso joguinho ainda está muito feio. Então, como que a gente pode fazer para colocar uma animação, por exemplo, no gato de andar, né? Por exemplo, o gato já tem algumas fantasias que são essas aqui. E como que a gente pode fazer para isso acontecer no nosso jogo? A gente vai vir aqui no código e a gente vai colocar aqui um evento também de quando for iniciado. Aí a gente vai colocar um sempre. Vamos colocar em aparência e vamos colocar próxima fantasia. Ok. Aí quando a gente dá um clique, só que ele tá muito rápido. Então, o que a gente pode fazer para ajustar um pouco isso? A gente pode vir aqui em controle e vamos colocar espere. Acho que um segundo é muita coisa, então vamos colocar 0.2 e dar um play. Ah, agora ficou bem melhor, mas eu acho que agora ele tá muito lento também, então vamos colocar 0.1. Pronto, acho que já ficou melhor. Agora ele tá se movendo e correndo. Agora vamos precisar colocar, como todo jogo,
um inimigo. No caso, eu já vou colocar um inimigo aqui para vocês. E ele vai ser o nosso inimigo. Então, primeiramente, vamos configurar um pouco mais ele, que ele tá gigante. Vou diminuir o tamanho dele para 50, talvez. Não, tem que ser menor. Ok, 43 eu acho que tá um tamanho bom. Não, mais um pouco. Ok, 38. 38 tá um tamanho bom. E a gente vai colocar ele para iniciar toda vez aqui também. Então vamos começar com eventos. Ok, já começamos definindo onde ele vai iniciar. Vamos agora então definir a movimentação do nosso inimigo. Como podemos fazer isso? Vamos colocar aqui em controle e sempre. E agora a parte mais importante. Vamos em movimento, aponte para o gato, para que ele sempre aponte para o gato. E sempre que apontar para o gato, ele vai se mover, por exemplo, 2 passos. Ok, vamos ver como ficou. Ok. E ele parou ali. Agora a gente tem que definir como vamos fazer para o jogo acabar se o nosso inimigo encostar na gente, né? E a gente vai morrer. Então estaremos alterando da seguinte maneira. Vamos colocar uma condicional aqui, certo? E ele vai sempre apontar para o gato e mover 2 passos. Se o nosso inimigo tocar no gato, então vamos pare todos. Neste bloco aqui é para indicar que vai parar tudo. Por exemplo, esse script e outros scripts no ator. A gente pode parar só uma parte do programa, mas no caso vamos parar o programa todo porque seria o equivalente a game over, né? Então vamos dar de novo aqui no play. E assim que ele encosta, o jogo para. Certo, mas a gente precisa deixar mais explícito como o jogo para. Então vamos fazer da seguinte maneira. Vamos criar aqui na parte de atores em pintar. E aqui nós vamos definir, por exemplo, você morreu. Vamos colocar ele aqui no meio da tela. Aumentar mais um pouco. Ok, parece que está bem no meio agora. Vamos trocar aqui também para colocar algo mais bonito. E vamos colocar, por exemplo, em vermelho para dar uma diferenciada na cor. Acho que vermelho não ficou bom. Vamos colocar preto então. Ok. Vamos colocar também. Pronto. Vamos ajustar aqui na tela. Pronto, agora temos a tela de você morreu. Só que há um pequeno problema. Ele vai ficar aparecendo o tempo todo no nosso programa. O que poderíamos fazer então? Clicando sobre o ator Você Morreu, que acabamos de criar, vamos em código. Como de começo, vamos colocar um quando for clicado. E vamos deixar a aparência dele como esconda. Certo. Agora precisamos colocar uma condicional. Quando ele morrer, ele vai aparecer a tela novamente. Ainda no código do título, a gente vai colocar a seguinte informação. Quando receber a mensagem, vamos em aparência e coloque mostre. Como vamos definir essa mensagem?
Primeiramente, vamos clicar em nova mensagem. Vamos colocar, por exemplo, você morreu. E dar um OK. OK. Agora sabemos que quando recebemos a mensagem você morreu, ele vai aparecer o título. Para configurar o título, vamos, por exemplo, no código do inimigo. E toda vez que ele tocar no nosso gatinho, vamos colocar em eventos, transmita, você morreu. E aí ele vai parar o código. Vamos selecionar transmita, você morreu. OK. Vamos colocar. Agora vamos colocar transmita, você morreu. E assim ele vai transmitir a mensagem de você morreu e vai parar o código. Vamos ver como isso funciona na prática. Fiz um pequeno ajuste aqui no tamanho do inimigo. E agora vamos ver como vai funcionar. Pronto. Agora temos um jogo completamente feito. E agora para apenas ajustarmos esse nosso inimigo que está feio, está com algumas bordas, vamos fazer o seguinte. Vamos em fantasias. E aqui tem uma opção para você apagar a imagem que você está colocando, no caso, né? Vamos apagar aqui um pouco. Agora, como ele está menos feio, vamos mostrar o nosso joguinho. E esse basicamente foi os básicos que nós devemos aprender no Scratch para continuarmos com nossos projetos. Vemos vocês nos próximos projetos.